Olá pessoal, então quando eu vi esse gráfico, deu um brainstorm. Brainstorm é turbilhão de ideias e eu tive que mudar toda a programação do canal porque eu tinha que falar isso para vocês. Vamos rodar a vinheta. Bom, esse gráfico aqui mostra a evolução de julho até agora da Selic, e já está incluída a última redução, junto com os prefixados que eu acompanho aí, venho mostrando para vocês nos leilões, e a observação da correlação tá nítida e clara. É isso que me deixou, vamos dizer assim, contente de mostrar para vocês, né? E também a, a correlação aqui com os momentos ruins, né? De estresse que houve em agosto e novembro. E vejam que quem sofreu mais foi o pré para julho de 23. Mas a gente vai voltar a esse gráfico no fim, porque eu quero atualizar vocês dos leilões do dia 5 de dezembro e do dia 12 de dezembro. O do dia 12 de dezembro é muito importante, porque ele está sendo liquidado hoje, 13, e tem informações muito impressionantes lá. Vamos ir para a telinha dos leilões. Então aqui, para efeito de comprovação, está aqui a LTN do dia 12, o Tesouro Selic do dia 12, que é a LFT, o Tesouro Prefixado com Juros, também do dia 12. Na semana que vem vai ter de NTNB, vou falar de novo, mas a nossa última informação é Tesouro IPCA mais 2024 e 2028 em iguais proporções, é isso que eles fizeram. E aqui a LTN do dia 5, que eu não tinha falado para vocês ainda. Então vamos começar com esse aqui, que é mais antigo. Vejam que, de novo, a mesma coisa, ó. Todos os papéis ofertados, todos os papéis vendidos. Todos, tá? Eu não sei por que as instituições dealers, né? Aqui, instituições dealers, a volta 2, eu não sei por que eles deixam esse troquinho, né? Deixa um papel aqui, 3 papéis aqui, não dá para entender esse tipo de coisa. É só para o narrador não poder dizer que eles compraram absolutamente tudo. Bom, e tem essa quantidade aqui de 16 milhões de papéis para o Banco Central. Isso aqui é o seguinte, gente. Isso aqui eu acho que eu não tinha mostrado ainda para vocês. Bom, é que aconteceu em abril, né? Acho que em abril eu não estava falando tão assim intensivamente sobre isso, sobre os leilões. Mas a história é a seguinte: isso aqui é para o Banco Central ter papéis para atuar no mercado quando precisa regular alguma coisa na taxa. Então, precisa regular a Selic Meta mesmo, a Selic Over, perdão, para ela não sair daquele limite da Selic Meta, certo? Então, o Banco Central dispõe aí de um estoque de papéis para fazer essas operações quando necessário, assim como com swaps cambiais, operação de dólar, etc, que a gente está mais habituado de ouvir na imprensa. O que tem de diferente aqui, pessoal? 3 milhões de papéis, 3 milhões de títulos para julho de 23. Aqui o Tesouro aumentou a quantidade ofertada. E o 4,53, isso aqui foi antes da reunião do Copom, certo? Com 1,5 milhão de papéis, isso aqui eu já tinha citado assim de passagem, que o mercado já tinha precificado o 4,5 tranquilamente e estava precificando mais, 4,25 ou 4, embora eu, né, já estivesse pessimista. Mas o que eu vou trazer a informação para vocês? É o conjunto das informações, o conjunto da obra vai nos permitir, junto com o gráfico, chegar na conclusão. Deixa eu mostrar a linha do tempo para vocês verem esses 3 milhões aqui. Aqui, ó. Aqui está LTN prefixado de julho de 23. Então,
Aqui os 3 milhões que eu estou falando do dia 5 de dezembro, né? E 1,5 milhão, 1,5 milhão, 2,5, 3,5, 1,5. Então estava com um volume um pouco menor, certo? Agora pulou para 3, voltou para 1,5. Vamos então voltar aqui. 3 milhões, 600 mil, realmente foi muito papel vendido. O volume financeiro aqui, 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais só em prefixado no dia 5 de dezembro de 2019. Agora vamos para os leilões do dia 12. O primeiro leilão, ou o primeiro conjunto de vendas do Tesouro Nacional depois da nova Selic. E aqui eu quero mostrar em primeiro lugar o Tesouro Selic. Ofertados 750 mil papéis. Olha o que o mercado absorveu, gente. 445 mil. Ouviram bem o número? 445 mil de 750. Total arrecadado 4 bilhões 646 milhões de reais. A uma taxa de 0,0185. Vamos colocar aqui na tabela, que eu faço aqui para vocês terem uma noção do tempo. Aqui, ó, dia 12 de dezembro, os 445 mil títulos dentre os 750 mil ofertados significam 59% a taxa de venda que o Tesouro Nacional conseguiu com uma Selic de 4,5, certo? O volume está aqui, o volume de 4 bilhões e 600 milhões. Então vejam que o mercado reduziu o apetite pelo Tesouro Selic. Reduziu. E o apetite pelos prefixados continua voraz. E vejam que o Tesouro Nacional, por sua parte, também não se interessou em tentar empurrar os restantes 300 mil papéis aproximadamente, porque ele poderia, no leilão, tentar oferecer uma taxa melhor, tentar oferecer um bônus, né? Essa taxinha bônus aqui, mas não, ó. Ela tá ali, ó. Tá ali a mesma coisa, ó. 196, 182, 182, acompanha as datas acima, 187, 81, 83, 85, isso aqui está tudo girando na mesma coisa. Então, aquele pessoal que se preocupa assim, ó, mas será que o Banco Central não está forçando muito a queda da Selic e não vai ter que aumentar em seguida? Isso é uma hipótese que a gente tem, né, e que a gente já viu acontecer em 2013. Tá? Isso aconteceu em 2013. Mas o que acontecia lá? Essa taxa aqui, que está em azul, essa taxa aqui, ela começou a reduzir, a ponto de que o Banco Central ele podia até tirar um pouquinho da taxa do Tesouro Selic, porque estava tão na cara que ele ia ter que subir em pouco tempo, talvez 1, 2, 3 reuniões à frente, que ele podia até descontar a taxa aqui e o juro ficou negativo. Eu mostrei isso num vídeo para vocês, tá? E aqui, pelo contrário, o Tesouro Nacional poderia ter aumentado para ver se o mercado comprava mais do que 59%, mas não foi preciso. Vejam que legal essa informação que eu estou passando para vocês. Agora vamos para as NTNs, tá? E aqui tem informação, só que a gente tem que dar uma chegadinha para cá, para não ficar fora do quadro. Vai sacrificar um pouquinho dia 31 de outubro, paciência. Aqui, ó, gente. Então, eu tinha falado para vocês a última vez, para confirmar minha tese, de que o 4,50 já estava precificado, e que isso aqui é margem para 4,25 ou 4, tá confirmado. Por quê, gente? Porque olha aqui o que deu. Isso aqui, ó, eu falava semana passada do prefixado para outubro de 2020, aquele de quase um ano. Para o de abril de 2020, 4 meses e meio, né? Que eu comecei a cobrir ele quando ele era um pouquinho mais de 6. Olha aí, gente, 4,30. 4,30. Então o mercado, ele tá preferindo, e levou tudo, 987 milhões de reais,
1 milhão de papéis ofertados, 1 milhão de papéis vendidos, tá? Então vejam que eles estão comprando a uma taxa menor, inclusive, que a da Selic, e isso aqui precifica uma Selic de 4%, tá? Porque isso aqui não tem margem para 4,25, isso aqui tem margem para 4%. Então tá aí, eles colocaram 1 bilhão de reais quase em 4%. É isso, é essa informação, tá? É por isso que eu entrei naquele brainstorm que eu falei para vocês, porque essa informação é quente demais e o assunto que eu tinha para sexta-feira a gente vai ter que colocar outro dia por causa da plataforma, né? O YouTube ele exige que o canal tenha uma constância, que tenha uma frequência, né? Uma rotina, porque senão eu colocaria 5 vídeos num dia só e ficaria 4, 5 dias sem postar nada, e não, a plataforma não ia nos ajudar. Então, pessoal, por isso que eu antecipei esse assunto para mostrar isso aqui para vocês. Então, apesar da ata do Copom ter sido bem morna, certo? É exatamente o que eu falei para vocês. Na quarta-feira, às 7 da noite, quando o vídeo foi ao ar, é exatamente o que saiu nos portais de finanças, certo? Por quê? Porque as pessoas interpretaram do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que ninguém está me copiando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é aquilo, o Banco Central, à medida em que ele não coloca que vai ter uma nova redução, ele também não descarta. E alguns agentes financeiros estavam achando que já viria um ponto final. Não, ponto final é ingenuidade, tá? É pouca prática, né? Acreditar nisso, né, pessoal? Porque o Banco Central ele sempre vai ter que deixar uma porta aberta para um caminho ou para outro. Ele vai ter que fazer isso, porque ele tem que ser flexível, certo? Então, adotar uma postura rígida seria pouco sábio da parte do Banco Central. Assim como ele assumiu uma postura mais ou menos engessada em outubro, dizendo assim, nós podemos reduzir a taxa em igual proporção em dezembro, etc, etc, se o cenário de inflação 3 pontinhos. Então, quer dizer, mesmo assim ele tinha uma flexibilidade, tanto que alguns youtubers chegaram a fazer vídeo dizendo que achavam que ia baixar para 4,75. Só que com esses números aqui que eu mostrei para vocês, ó, sempre 4,47, 4,47, 4,52, 4,45, 4,57, 4,53, não tinha como baixar para 4,75, certo? E agora com esses 4,30, está precificado 4%. Bom, o que eu acho eu falei lá no vídeo da análise da ata do Copom, tá? Eu, como investidor pessoa física, eu estou receoso da inflação. Eu estou receoso da inflação, ponto. Realmente, eu vejo com cautela a questão da inflação ter um repique forte em 2020 e atrapalhar e essas reduções aí ficarem muito agressivas. Por outro lado, o dólar já começou a cair e não está dando sinais de que vai voltar a disparar para 4,25 ou 4,30. Então, a pressão inflacionária existe por aqueles fatores que eu mostrei sobre o PIB, mas não está tão fim do mundo como parece, certo? Então, ainda tem um pouquinho de otimismo. Vamos ver aqui os outros papéis, ó. E aí, quando a gente pega o pré-fixado para outubro de 21, que é o mais parecido com o pré-22 que nós temos no Tesouro, olha aqui, ó, a taxa dele já está em 5%. Então eu acredito que é questão de pouco tempo o pré-22 vai estar em 5%. Se é que já não vai abrir hoje, ao longo do dia, né? Vejam aqui, ó, que ele já está desfazendo aquele estresse de novembro, ó, quando estava 5,08 no dia 14 de novembro, quando ele saltou de 4,82 para 5,08 até 5,37. Então realmente agora fica claro como foi a oportunidade, né? Aqueles dias ruins de novembro, como eles representaram uma oportunidade, uma chance da gente comprar os títulos com uma taxa um pouco melhor, com o preço unitário um pouco mais baixo,
para uma certa liquidação ali, uma Black Friday de fato, e quem pôde aproveitar aí, acho que se deu muito bem. E o de julho de 23, aí o mais parecido com o Tesouro Pré-25, olha aí, ó, já com taxas menores do que 6%. E isso aqui, gente, é o gráfico desses papéis todos aí, certo? De julho para cá. Então aqui em azul a Selic, ó, com as quedas, como é que eu posso dizer assim, constantes, meio que robóticas, né? O pré-23 para julho de 23, como é o pré-fixado mais longo, pré-fixado principal, entre aspas, né? Ele é o que absorve os maiores períodos de estresse, que é aquele que aconteceu em agosto e aconteceu em novembro, dá para ver claramente no gráfico. Que o pré de outubro de 2020 acompanhou um pouquinho. O pré de outubro de 2020 ainda não teve leilão dele depois da redução da Selic, teve antes, tá? Que foi no dia 5, no dia 12 ele não entrou. E o pré de abril de 2020 caindo junto, e o pré de 23 também caindo, tudo caindo junto com a Selic. Então, isso é que eu queria fechar agora a explicação para vocês, dizendo que, apesar da ata ter sido um tanto neutra, um tanto reservada, digamos assim, ela não fechou as portas, né? E o mercado está indo nessa direção. Vamos ver se de repente esse dólar mais contido aí possa significar que a inflação não vai vir tão feroz em 2020. Essa é a nossa torcida, afinal de contas, nós somos brasileiros e nós queremos que esse país ande direito, porque só assim que os investimentos vão dar certo nesse país, certo? E que a riqueza vai ser distribuída de uma maneira melhor. Então, pessoal, é uma sexta-feira aí que eu quero deixar aí uma mensagem de otimismo para vocês. Acho que as coisas vão andar e eu acho que vai ter um substrato aí um pouco melhor para o Banco Central não precisar de arriscar tanto na questão das reduções, ou seja, fazer as reduções consciente, porque o cenário está se desenhando favorável. Tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.